Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar nossa jornada de conhecimento e oração com Deus, nosso Pai eterno, nosso caminho de luz. Amém? Começamos assim. Louvado seja o Senhor, o nosso justo juiz, aquele que nos guarda e nos livra de toda inveja, de toda perseguição e dos ataques dos nossos inimigos. No Salmo 7, Davi se apresenta diante de Deus com um coração sincero, clamando por livramento e justiça. Assim também devemos nos posicionar, reconhecendo que só em Deus encontramos refúgio verdadeiro. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Salmo 7:1. É no abrigo das suas asas que encontramos proteção contra toda língua maldosa, contra toda seta inflamada lançada contra nós. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele mesmo se levanta para guerrear por nós, desfazendo toda a armadilha, frustrando os planos dos invejosos e desbaratando os nossos adversários. A inveja é uma obra das trevas que tenta nos paralisar, nos enfraquecer psicologicamente. Mas o Espírito Santo nos fortalece no íntimo. Através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com Deus, nossa mente é renovada e recebemos clareza, paz e direção. O que antes nos angustiava agora se transforma em confiança, porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. No aspecto físico, o agir de Deus é completo. Quando a ansiedade e o medo são retirados pela fé, nosso corpo também se revigora. A paz que excede todo o entendimento guarda nosso coração e nossos pensamentos em Cristo Jesus, trazendo saúde e vigor. Espiritualmente, somos edificados e firmados sobre a rocha inabalável. Crescemos na fé e na certeza de que Deus é o nosso defensor. Cada luta, cada afronta, cada injustiça se torna um instrumento para o nosso amadurecimento espiritual, nos levando a confiar não na força do nosso braço, mas no poder do Senhor dos Exércitos. O processo de desenvolvimento que Deus permite é perfeito. Ele trabalha em nós de dentro para fora, cura nossa alma, fortalece nosso espírito e capacita nosso corpo para vencer toda a oposição. O Evangelho é a maior prova do amor e do poder de Deus. Em Cristo Jesus, recebemos a vida abundante e a vitória completa sobre todo o mal. Nele, fomos libertos da condenação, restaurados para um propósito maior. Quando clamamos pelo seu nome, Ele nos ouve. Quando pedimos ajuda, Ele responde. Quando nos sentimos fracos, é Ele quem nos fortalece. Não há inimigo, não há inveja, não há perseguição capaz de resistir ao poder de Deus operando em nossas vidas. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por isso, ainda que enfrentemos dias difíceis, ainda que sejamos injustiçados, ainda que sejamos alvo de olhares maliciosos e palavras de maldição, continuemos firmes, olhando para o Senhor, que é a nossa justiça. A nossa resposta não é o ódio, não é a vingança, mas a fé no Deus que vê tudo, que julga com equidade e que nos exalta no tempo certo. E para fortalecer o seu coração nesta hora, receba esta palavra: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. E também, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Não desista. Com Deus e com Jesus Cristo ao seu lado, toda batalha será vencida, toda inveja será anulada, todo inimigo será disperso, e você verá o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida. Confie, persevere e avance, porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Grandioso é o nosso Deus que vela por nós dia e noite, cercando-nos com a sua proteção e desfazendo toda a armadilha do maligno. Continuando na inspiração do Salmo 7, entendemos que o Senhor não apenas nos livra dos ataques visíveis, mas também age no invisível, interceptando planos ocultos contra nossas vidas. Deus é justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7:11. Essa justiça divina
é a garantia de que toda acusação falsa será desmascarada e todo plano de destruição será anulado. Não precisamos carregar o fardo do medo nem da vingança, pois o próprio Deus intervém com seu poder e sabedoria perfeitos. A inveja, que muitas vezes surge de corações inseguros e frustrados, não tem força contra quem é sustentado pelo Altíssimo. Nossa estabilidade emocional é construída na verdade da palavra, que afirma que somos mais do que vencedores em Cristo. Quando nossa mente está cheia das promessas do Senhor, o desânimo e a ansiedade são substituídos pela esperança e pela confiança. Psicologicamente, somos renovados a cada dia pela ação do Espírito Santo, que nos consola e fortalece, conduzindo-nos a um estado de paz e de equilíbrio que o mundo não pode oferecer. No campo físico, o cuidado de Deus também é evidente. O descanso que vem da fé fortalece nosso corpo, trazendo saúde e disposição. A falta de perdão, o medo e o ressentimento adoecem, mas a fé viva em Deus cura. Cada passo dado em direção à confiança divina é também um passo em direção à renovação da nossa vitalidade. Como está escrito, o Senhor é quem te sustenta. Salmo 3:5. E assim podemos deitar, dormir e acordar seguros, sabendo que Ele vela por nós. Espiritualmente, avançamos de glória em glória. A cada batalha enfrentada sob a direção do Espírito, mais próximos ficamos do coração de Deus. A maturidade espiritual não vem da ausência de lutas, mas da firmeza em meio a elas. Deus nos levanta como guerreiros valentes, cheios de fé, capacitados para resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. O Espírito de Deus em nós é maior do que qualquer afronta externa e, por isso, caminhamos com autoridade, sabendo que aquele que está conosco é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. O Evangelho de Jesus é o alicerce da nossa fé e a prova eterna de que fomos feitos para vencer. Cristo suportou a cruz, venceu a morte e nos assegurou acesso à graça e à vitória eterna. Ele é a nossa segurança, o nosso advogado, o nosso libertador. Quando chamamos pelo nome de Jesus, toda fortaleza maligna é abalada, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, conforme a herança dos servos do Senhor. Isaías 54:17. Assim, mesmo diante de obstáculos, ainda que o inimigo tente nos cercar, permanecemos confiantes. Sabemos que o agir de Deus não falha e que a sua mão poderosa nos guia em triunfo. Nenhuma oposição poderá frustrar os planos do Altíssimo em nossas vidas, e mesmo o que parece ser atraso ou derrota será transformado em testemunho e glória para o nome do Senhor. Para alimentar ainda mais sua esperança e sua fé, deixo esta palavra viva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E ainda, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A jornada é longa, as batalhas são reais, mas a vitória é certa para aqueles que se firmam no Senhor e não desistem. Deus continua no controle, Jesus continua reinando, e nós continuamos avançando com coragem e fé. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso refúgio eterno, cuja justiça é perfeita e cujas obras são sempre fiéis. Continuando a edificação que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações, mergulhamos mais fundo na revelação de que Deus é a nossa defesa contra toda inveja e oposição. No Salmo 7, Davi clama por socorro e justiça, não com um espírito de vingança, mas com um espírito de confiança absoluta no caráter reto de Deus. Essa mesma atitude é a que devemos cultivar, pois o Senhor não se agrada daqueles que tomam a justiça em suas próprias mãos, mas se compraz naqueles que esperam nele, pois ele age com poder incomparável. A compreensão espiritual de que Deus é nosso juiz e defensor transforma a nossa maneira de reagir às perseguições. A inveja, a calúnia, a traição são setas que tentam atingir nosso interior, desestabilizar nossa fé, consumir nossa energia emocional e até comprometer nossa saúde física. Mas a armadura de Deus, quando vestida em oração, em fé e em santidade,
torna-se inquebrável. O capacete da salvação protege nossa mente. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. A couraça da justiça guarda nosso coração, conforme Efésios 6:10-18 nos instrui. Assim permanecemos inabaláveis, mesmo quando cercados por ventos contrários. Quando somos atingidos pela inveja ou perseguidos por palavras injustas, precisamos lembrar que nossa identidade está selada em Cristo. Somos filhos e filhas do Rei dos Reis, e nenhuma acusação mentirosa pode nos separar do amor de Deus, como afirma Romanos 8:38-39. Nossa força não está em reagir com violência, nem em provar a nossa inocência diante dos homens, mas em permanecer firmes na paz que vem de saber que o Senhor é quem nos justifica. O desenvolvimento psicológico, diante dessas adversidades, acontece de forma sobrenatural. O Espírito Santo vai nos ensinando a lidar com o medo, com a ansiedade e com a dor de maneira saudável, ensinando-nos a lançar sobre Deus todas as nossas preocupações, pois Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. A mente transformada pela palavra aprende a reconhecer as investidas do inimigo e a substituí-las pela verdade divina. Onde o maligno tenta plantar pensamentos de derrota, o Espírito planta convicções de vitória. Onde o inimigo tenta semear tristeza, o Espírito cultiva a alegria que é fruto genuíno da presença de Deus em nós. Fisicamente também somos renovados. A medicina já reconhece que a fé e a oração têm impacto direto sobre a saúde física, reduzindo níveis de estresse, fortalecendo o sistema imunológico e promovendo recuperação mais rápida. Mas mais do que benefícios naturais, cremos no toque sobrenatural do nosso Deus que cura, que restaura, que fortalece. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isaías 53:4. Quando nossa alma prospera, como diz 3 João 1:2, tudo em nós prospera, mente, corpo e espírito. A caminhada espiritual se aprofunda à medida que enfrentamos e vencemos as batalhas com o Senhor ao nosso lado. Deus está mais interessado em moldar o nosso caráter do que simplesmente resolver nossos problemas de imediato. Ele quer fazer de nós homens e mulheres maduros, guerreiros espirituais, que não se deixam abater pelas circunstâncias, mas que sabem usar cada adversidade como um trampolim para níveis mais elevados de intimidade com Ele. Assim como Davi, que mesmo perseguido e injustiçado, compôs salmos de louvor e confiança, também nós somos chamados a adorar mesmo no vale, a confiar mesmo sem entender, a perseverar mesmo quando todos ao redor parecem ter desistido. Jesus, o nosso maior exemplo, foi alvo de inveja, calúnia e perseguição em seu ministério terreno. Contudo, ele nunca revidou, nunca se deixou contaminar pelo espírito deste mundo, mas como está escrito em 1 Pedro 2:23, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Este é o caminho do Evangelho. Vencer o mal com o bem, vencer a acusação com a verdade, vencer a inveja com o amor. É crucial compreendermos que não estamos em uma luta meramente humana. Nossa verdadeira batalha é espiritual, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Se tentarmos lutar com armas carnais, fracassaremos. Mas com as armas espirituais, oração, jejum, louvor, fé, somos mais do que vencedores. Não devemos temer os invejosos, pois a inveja deles é o testemunho de que a graça de Deus está abundando em nossas vidas. Se Deus não estivesse agindo, eles não teriam motivo para invejar. Portanto, a inveja é, paradoxalmente, um sinal de que estamos no caminho certo. Mas precisamos ser sábios. Não nos exaltemos, não nos orgulhemos, nem nos entristeçamos, mas continuemos humildes, vigilantes e totalmente dependentes da graça divina. Quando depositamos nossa causa nas mãos do Senhor, Ele trabalha por nós, de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Ele abre portas que ninguém pode fechar, promove quem Ele quer,
no tempo que ele determinar, e exalta os humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. O processo de Deus é perfeito. Ele nos molda com cuidado, como o oleiro molda o barro, retirando as imperfeições, ajustando as áreas frágeis, até que sejamos vasos de honra, preparados para toda boa obra, segundo Timóteo 2:21. Muitas vezes, o fogo da perseguição é necessário para purificar nosso caráter, para revelar em nós a glória de Deus. Portanto, não despreze o processo. Abrace-o, pois é nele que Deus está realizando algo muito maior do que podemos ver. Quanto mais mergulhamos em Deus, mais inabaláveis nos tornamos. O mundo pode se abalar, os reinos podem cair, as pessoas podem se levantar contra nós, mas quem permanece em Cristo permanece firme para sempre. Como está escrito, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. O Senhor nos chama hoje para uma vida de confiança plena. Ele quer que nossos corações estejam tão firmados nele que nenhuma palavra negativa, nenhuma calúnia, nenhuma injustiça possa nos mover. Ele quer nos elevar a um nível onde a nossa paz seja inabalável, onde nossa fé seja inquebrantável e onde nosso amor seja incondicional, refletindo o caráter do próprio Cristo em nós. Se hoje você enfrenta a perseguição, se sente o peso da inveja contra a sua vida, saiba que não está só. O mesmo Deus que defendeu Davi, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que protegeu José no Egito, é o Deus que está ao seu lado agora. Ele é a sua defesa, o seu escudo, a sua rocha firme. Clame a Ele como fez Davi, com um coração sincero e quebrantado, e verá a justiça divina se manifestando em sua história. Não permita que o desânimo entre no seu coração. Não aceite as mentiras que dizem que você não vai conseguir, que você está sozinho, que ninguém vê sua luta. Deus vê. Deus conhece. Deus recompensará cada lágrima, cada oração secreta, cada fidelidade mantida mesmo quando ninguém mais aplaudia. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes. Hebreus 6:10. O tempo de Deus é perfeito. A resposta virá, o socorro virá, o livramento virá, e será no tempo certo, no tempo em que a glória de Deus será manifesta de forma plena e incontestável. Enquanto isso, permaneça fiel. Continue caminhando, continue crendo, continue adorando, continue semeando o bem, mesmo em terra árida, porque no tempo certo você colherá, se não desfalecer. Para fortalecer ainda mais a sua fé, medite nesta poderosa promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91:1-2. E também, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. O Senhor está pronto para agir em seu favor. Ele apenas espera que você entregue completamente a Ele a sua causa. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe o justo juiz cuidar de tudo aquilo que você não pode resolver. Descanse no Senhor e confie nele de todo o coração, pois grandes coisas Ele ainda fará. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, que continua a operar em nossas vidas com poder e misericórdia. Conforme avançamos nesta jornada de fé, percebemos que cada etapa de nossa caminhada é supervisionada pelo olhar atento do nosso Pai Celestial. Ele não nos abandona em meio às tempestades, nem nos desampara quando somos injustiçados. Pelo contrário, Ele está presente, sustentando-nos com sua mão forte, garantindo que mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, nós sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E é à luz dessa certeza que podemos encarar os desafios com coragem, convictos de que Deus está agindo em cada detalhe. O Salmo 7 permanece como nosso alicerce nesta reflexão. Davi, ao compor este cântico ao Senhor,
demonstra uma confiança inabalável na justiça divina. Ele não apenas pede livramento, ele confessa a soberania de Deus sobre toda a situação. Essa é a postura que devemos adotar. Reconhecer que não estamos à mercê do acaso ou da maldade humana, mas nas mãos de um Deus que vê tudo, que sabe tudo e que julga com equidade. Quando nossa fé repousa nessa verdade, somos libertos da ansiedade que consome e do medo que paralisa. Deus é o nosso escudo, nossa defesa, e é Ele quem fecha a boca dos leões e confunde os nossos inimigos. A inveja, muitas vezes, silenciosa, age como um veneno que tenta minar nossa alegria e desviar nosso foco. Mas o Senhor, com sua palavra viva, nos ensina a não dar lugar à inveja nem à contenda. Em Tiago 3,16 lemos: porque onde há inveja e espírito faccioso aí, há perturbação e toda obra perversa. Sendo assim, ao escolhermos a humildade e a confiança em Deus, nós fechamos as portas espirituais que poderiam ser abertas pela contaminação da inveja alheia. Não revidamos com ódio, nem nos consumimos com preocupações. Simplesmente entregamos tudo nas mãos daquele que peleja por nós. A saúde da nossa alma depende daquilo que permitimos entrar em nossos corações. Se absorvermos palavras negativas, medos e ressentimentos, adoecemos espiritualmente e, consequentemente, enfraquecemos emocional e fisicamente. Por isso, Deus nos chama a renovar nossa mente diariamente através da sua palavra. Romanos 12:2. Precisamos alimentar nossa fé com verdades eternas, meditando no amor de Deus, nas suas promessas e na sua fidelidade imutável. Assim, nossa mente se torna forte, resistente aos ataques, e nosso coração se enche de paz, mesmo em meio ao fogo cruzado. Fisicamente, o agir de Deus também se manifesta. A paz que excede todo o entendimento guarda não apenas nossos pensamentos, mas também os nossos corpos. Quando descansamos em Deus, o estresse diminui, a ansiedade perde a força e a alegria do Senhor se torna a nossa força, como nos diz Neemias 8:10. A ciência comprova que emoções saudáveis fortalecem o organismo, mas nós sabemos que é a presença do Espírito Santo que produz em nós a verdadeira cura, a renovação que vem de dentro para fora, transformando todo o nosso ser. No desenvolvimento espiritual, cada batalha vencida com Deus nos amadurece. Vamos aprendendo que nem sempre o livramento virá da maneira como esperamos, mas que ele virá do jeito perfeito, no tempo oportuno, para a glória de Deus. Algumas vezes, o Senhor permite que a oposição se levante para que nossa fé seja refinada como o ouro no fogo. Outras vezes, Ele nos esconde à sombra de suas asas até que o perigo passe. Em todas as situações, Ele está no controle. E esse conhecimento nos dá paz para seguir, sem temer o futuro, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. O Evangelho é a boa notícia de que, em Cristo, todas as coisas já foram vencidas. A morte foi derrotada, o pecado foi vencido e a autoridade foi restaurada àqueles que creem. Jesus nos ensinou a não temermos aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma. Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós, guiando-nos em toda a verdade e capacitando-nos para viver uma vida que glorifique a Deus, mesmo em meio às dificuldades. É maravilhoso saber que Deus não apenas nos salva, mas também nos fortalece, nos guia, nos ensina, nos consola e nos exalta no tempo devido. A inveja e as armas forjadas contra nós podem até ser formadas, mas não prosperarão. Essa é a promessa de Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Esta palavra é um escudo para aqueles que confiam. Ao confiarmos plenamente em Deus, aprendemos também a perdoar aqueles que nos invejam ou perseguem. O perdão não é sinal de fraqueza, mas de força. Quando perdoamos, quebramos o ciclo da amargura
e abrimos espaço para que a graça de Deus flua abundantemente em nossas vidas. Jesus, na cruz, orou por seus algozes dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Que exemplo supremo de amor e vitória espiritual! Se queremos realmente crescer, precisamos seguir esse mesmo caminho de amor incondicional. A nossa história não termina nas mãos de nossos inimigos, nem nos ataques de quem nos inveja. A nossa história está nas mãos daquele que escreveu cada dia de nossa vida, antes mesmo que existíssemos. Salmo 139:16. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para nós. Ainda que sejamos momentaneamente abalados, jamais seremos destruídos. Ainda que passemos por provações, sairemos delas mais fortes, mais cheios do Espírito, mais próximos do coração do Pai. É no lugar secreto, na intimidade com Deus, que recebemos as estratégias para vencer. Não é com força humana, não. É com sabedoria do mundo, mas com a direção do Espírito Santo. Ele nos dá discernimento para identificar as armadilhas do inimigo e sabedoria para agir com prudência. Ele nos ensina a falar quando necessário e a calar quando o silêncio é mais poderoso. Ele nos fortalece para esperar com paciência e para agir com ousadia no momento certo. Seja qual for a luta que você enfrenta hoje, saiba que há uma graça especial disponível para você. Deus não permite que passemos por provações acima do que podemos suportar. E junto com a provação, Ele provê o escape. 1 Coríntios 10:13. Há um livramento preparado. Há uma vitória reservada. Há uma mesa sendo preparada diante dos seus adversários. Salmo 23:5. Deus está trabalhando em seu favor, mesmo que você ainda não veja. Confie, persevere, não desista. Relembremos continuamente a promessa viva de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa palavra é para você hoje. Tome posse dela. Caminhe com a certeza de que o seu Deus é maior do que qualquer desafio. Ele é o leão da tribo de Judá, o poderoso guerreiro que nunca perdeu uma batalha. E é Ele quem vai à sua frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Isaías 45:2. Bendito seja o Deus que permanece fiel, mesmo quando somos tentados a duvidar. Sua fidelidade não depende da nossa força, mas repousa na imutabilidade do seu caráter. E é nessa certeza que firmamos nossos pés para seguir a jornada. O Salmo 7 continua sendo um farol a nos guiar. Davi, injustiçado, perseguido, alvo de inveja e de acusações falsas, não revidou segundo a carne, mas elevou seu clamor ao céu, confiando na justiça do Altíssimo. Esse é o chamado para nós também. Viver pela fé e não pela aparência das circunstâncias, crendo que o Deus que vê o oculto julgará a nossa causa. O tempo presente exige de nós uma fé madura, uma confiança que não dependa das emoções ou das flutuações da vida. A caminhada com Deus não é linear aos olhos humanos. Há vales e montes, há momentos de grande alegria e outros de lágrimas amargas. Mas em tudo, Deus está nos moldando, treinando nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha espiritual. Salmo 144:1. Cada desafio é uma oportunidade de aprofundar nossas raízes no solo da graça, de construir um alicerce inabalável que resistirá aos ventos mais violentos. A inveja que nos cerca, as palavras torpes que são lançadas contra nós, são tentativas do inimigo de nos fazer recuar, de nos paralisar pelo medo, pelo ressentimento ou pela exaustão emocional. Mas a palavra nos ensina a olhar para o alvo, a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Ao mantermos os olhos fixos em Cristo, as ofensas perdem força, os ataques perdem impacto, e nosso espírito permanece sereno, confiante no Deus que luta por nós. Desenvolver essa postura exige disciplina espiritual.
Precisamos alimentar nossa fé diariamente com a leitura da palavra, com oração constante, com adoração sincera. Cada momento de comunhão com Deus fortalece nosso espírito, renova nossa mente e cura nossas emoções. É no lugar secreto que recebemos a direção para cada batalha, que somos revestidos de poder, que aprendemos a discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes que tentam nos confundir. A dimensão física também é impactada pela nossa postura espiritual. Quando nossa alma está em paz, nosso corpo reage positivamente. Dormimos melhor, respiramos com mais tranquilidade, nossa saúde é fortalecida. O corpo, a alma e o espírito estão intrinsecamente ligados, e Deus deseja que prosperemos em todas essas áreas. Ele nos chama a viver uma vida abundante, e essa abundância começa internamente quando deixamos que sua paz governe nossos corações, mesmo quando as circunstâncias externas tentam nos desestabilizar. O processo de amadurecimento espiritual é contínuo. Cada etapa vencida nos prepara para desafios maiores, mas também para glórias maiores. Deus nos eleva de fé em fé, de glória em glória, conforme suportamos as provações com alegria e confiança. O apóstolo Tiago nos lembra: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1, 2, 3. Não desprezemos os tempos de luta, pois eles estão gerando em nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4, 17. O evangelho que recebemos não é uma mensagem de fuga dos problemas, mas de vitória sobre eles. Jesus nunca prometeu ausência de aflições. Ele prometeu sua presença constante conosco em cada aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. E porque ele venceu, nós também venceremos. Porque ele triunfou, nós também podemos caminhar em vitória, mesmo antes de ver a manifestação dela. O segredo da vitória está em permanecer em Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sem ele, nada podemos fazer. João 15, 5. Em meio às perseguições, a nossa maior prioridade deve ser manter a conexão viva com ele. O que nos sustenta não é a nossa força, mas a vida que flui da videira para nós. Assim como um ramo saudável produz frutos naturalmente, nossa vida frutifica em amor, em paciência, em fé, em domínio próprio, quando estamos ligados intimamente a Cristo. Mesmo que a inveja se levante, mesmo que as acusações se multipliquem, o fruto do Espírito em nós será uma resposta silenciosa, porém poderosa. Contra esses frutos não há lei, não há acusação que prevaleça. Quando caminhamos segundo o Espírito, as obras da carne são vencidas, e a luz de Cristo brilha através de nossas vidas, iluminando até mesmo aqueles que nos perseguem. A posição de filhos e filhas do Altíssimo nos dá segurança inabalável. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Nosso destino não está nas mãos dos homens, nem é determinado pelas palavras de invejosos, mas foi selado pelo sangue do Cordeiro. Esta é a nossa esperança, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Jesus, nosso Senhor. Ainda que a batalha se intensifique, ainda que os dias maus pareçam se multiplicar, temos promessas firmes nas quais nos apoiar. Em Isaías 43, 2, o Senhor nos assegura: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta é a herança dos que confiam no Senhor. Proteção sobrenatural, livramento em meio ao perigo, vitória em meio à adversidade. E se porventura as acusações se transformarem em processos, em situações complicadas aos olhos humanos, lembre-se, o nosso advogado é Cristo. Ele nunca perdeu um caso daqueles que nele confiam. Ele é o justo juiz, e seu tribunal é o único, que realmente importa. Quando nos apresentamos diante dele com corações puros e mãos limpas, podemos ter certeza de que seremos justificados, ainda que a justiça dos homens falhe.
Continuemos firmes, confiando naquele que é fiel para completar a obra que começou em nós. Ele não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Se Ele já nos livrou no passado, Ele nos livrará novamente. Se Ele já abriu portas onde não havia saída, Ele abrirá ainda mais. A nossa história está segura em suas mãos. Para encerrar este momento de fortalecimento, gravemos em nossos corações a promessa viva. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa é a realidade para aqueles que permanecem firmes. Que as asas da fé te elevem acima das tempestades. Que o fogo do Espírito Santo te fortaleça nas horas difíceis. E que a paz que excede todo entendimento guarde tua mente e teu coração em Cristo Jesus. Glorificado seja o Deus que transforma lágrimas em cânticos de alegria e batalhas em testemunhos de vitória. Seguimos a jornada fortalecidos pela certeza de que a justiça divina não falha e que no tempo certo Ele manifesta o seu poder de maneira esplêndida. O Salmo 7 nos ensina que a confiança no Senhor é a maior arma contra toda injustiça. Davi, cercado por inimigos, traído por palavras mentirosas, não perdeu sua identidade em Deus. Antes, firmou-se ainda mais em oração, entregando seu caminho ao Senhor, sabendo que a verdade seria revelada e a vitória garantida pelo braço forte do Altíssimo. Quando o adversário se levanta, tentando nos intimidar com invejas, calúnias e perseguições, é a hora de lembrarmos quem é o nosso Deus. Não estamos sozinhos. Não somos vítimas do acaso. Somos parte do exército do Senhor dos Exércitos, revestidos de armaduras espirituais, sustentados pela palavra viva, orientados pela sabedoria eterna. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Esta pergunta ecoa como um hino em nossos corações, fortalecendo-nos para prosseguir, sabendo que nenhuma força contrária pode prevalecer contra os escolhidos do Senhor. O processo que Deus está realizando em nossas vidas é profundo e minucioso. Ele está construindo em nós uma resistência espiritual que não se abala com tempestades, uma fé que não se rende diante da adversidade. Cada calúnia é usada por Deus para lapidar nosso caráter. Cada inveja sofrida se transforma em degrau para nossa promoção espiritual. Nada é desperdiçado no reino de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Entender esse processo nos traz maturidade. Não nos desesperamos quando o fogo aumenta, porque sabemos que é no calor da prova que o ouro é purificado. O sofrimento momentâneo não se compara à glória que em nós há de ser revelada. Aprendemos a olhar para além das circunstâncias visíveis e enxergar pela fé o que Deus já está preparando. Sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas e que no tempo de Deus a justiça se manifestará de maneira gloriosa, trazendo honra àqueles que permaneceram fiéis. O desenvolvimento psicológico que advém dessa caminhada é poderoso. A mente que confia em Deus é renovada, liberta da prisão da ansiedade, fortalecida contra os ataques do medo. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda nossos pensamentos e emoções, blindando-nos contra os dardos inflamados do maligno. Não permitimos que a amargura, o ressentimento ou a vingança enraizem-se em nós. Pelo contrário, escolhemos o caminho do perdão, da graça e da fé. E ao fazermos isso, somos curados internamente, livres para avançar sem as correntes do passado. Fisicamente, essa transformação também se reflete. A tranquilidade espiritual reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, melhora a qualidade do sono e a disposição diária. O corpo sente os efeitos da alma em paz. Somos chamados a honrar a Deus não apenas em espírito, mas também em nossos corpos, que são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19.
Cuidar da nossa saúde física é parte do testemunho que damos da plenitude de vida que recebemos em Cristo. E, acima de tudo, o desenvolvimento espiritual é contínuo. Crescemos em intimidade com Deus, em discernimento, em autoridade espiritual. Aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo em meio ao barulho das circunstâncias. Somos ensinados diretamente pelo Senhor, como filhos que amadurecem sob o olhar atento e amoroso do Pai. As batalhas, antes temidas, tornam-se campos de treinamento para guerreiros do reino, prontos para batalhas maiores e conquistas mais elevadas. Evangelho nos fortalece para essa jornada. Ele nos lembra que fomos chamados para sermos mais que vencedores. Não é apenas uma vitória ocasional, mas um estilo de vida. Somos conduzidos em triunfo por Cristo Jesus, 2 Coríntios 2,14. A vitória já foi conquistada na cruz. Agora, cada passo que damos em fé é uma manifestação desse triunfo. A inveja, o ódio, a perseguição, tudo se curva diante do nome de Jesus. E é nesse nome que marchamos confiantes de glória em glória. O caminho do cristão não é o mais fácil, mas é o mais seguro. Nele enfrentamos lutas, mas temos garantias imutáveis. Deus não nos prometeu ausência de guerras, mas nos prometeu que estaria conosco em cada uma delas. Não nos prometeu que todos nos aplaudiriam, mas prometeu que Ele nos exaltaria no tempo certo. Não prometeu que não seríamos injustiçados, mas prometeu que Ele seria nosso justo juiz e vingador. E essas promessas são suficientes para encher nosso coração de paz e esperança. Mesmo quando o inimigo tenta plantar dúvidas em nossa mente, lembramos da rocha sobre a qual estamos firmados. Não seremos abalados. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46, 2, 4. E essa alegria não pode ser arrancada, porque ela não depende de circunstâncias, mas é fruto da presença constante de Deus em nós. Diante das adversidades, nossa postura é de louvor. Louvamos a Deus não apenas pelas vitórias já conquistadas, mas pelas batalhas que Ele ainda vai vencer em nosso favor. Louvamos porque sabemos que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele se levanta do seu trono para agir em favor daqueles que nele esperam. E enquanto louvamos, as cadeias caem, os inimigos se confundem, as muralhas ruem. Há poder no louvor que nasce de um coração que confia plenamente em Deus. Avançamos então não com medo, mas com ousadia. Sabemos que as promessas de Deus são sim e amém. Sabemos que nenhuma palavra dele cai por terra. Sabemos que o Deus que abriu o Mar Vermelho ainda abre caminhos onde não há saída. Sabemos que o Deus que fez Davi triunfar sobre Golias ainda derruba gigantes com uma simples pedra lançada pela fé. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é o Deus que caminha conosco hoje. Portanto, não desanimemos, não recuemos. Não deixemos que as vozes da inveja ou do ódio ditem o ritmo da nossa caminhada. Escutemos apenas a voz do nosso pastor, que nos chama pelo nome e nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Mesmo que no trajeto passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, sua vara e seu cajado nos consolam. E quando chegarmos ao outro lado, quando a vitória for manifesta para todos verem, não nos gloriaremos em nós mesmos, mas daremos toda a glória ao Deus que nos sustentou, nos protegeu, nos guiou e nos exaltou, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Romanos 11:36. Gravemos esta promessa final em nossos corações, como selo de tudo que Deus está realizando em nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37:5. Este é o nosso descanso. Confiar e ver Deus agir de maneira sobrenatural, no tempo perfeito, de forma a glorificar o seu nome através das nossas vidas. Ao longo desta série de mensagens, aprendemos que confiar em Deus em meio às perseguições, invejas e injustiças é a chave para uma vida de vitória. O Salmo 7
nos mostrou o exemplo de Davi, que mesmo rodeado de inimigos, não revidou segundo a carne, mas lançou sua causa nas mãos do justo juiz. Compreendemos que Deus é aquele que vê o oculto e age em favor dos seus. Ele nos ensina a não nos abalarmos pelas acusações humanas, mas a mantermos nossa fé firmada nele, sabendo que, no tempo certo, a justiça divina se manifesta. Aprendemos que o desenvolvimento espiritual, psicológico e físico acontece quando nos posicionamos corretamente, cultivando a fé, a oração, a adoração e a esperança. Deus nos molda através dos desafios, fortalecendo nosso caráter e nos preparando para níveis mais elevados de propósito. Fomos lembrados de que nossa identidade está em Cristo e não no que dizem sobre nós. Que nenhuma inveja ou perseguição pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Pelo contrário, tudo coopera para o nosso crescimento e para a manifestação da glória de Deus. O Evangelho nos impulsiona a prosseguir firmes, confiantes, sabendo que as aflições são passageiras, mas o amor e as promessas de Deus são eternos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que jamais percamos de vista que a verdadeira vitória está em permanecer firmes, dependendo da graça e da direção de Deus em todas as situações. Pai querido e amado, te agradecemos por tua palavra que ilumina o nosso caminho. Obrigado porque, mesmo em meio às lutas, o Senhor nos ensina a confiar, a perseverar e a crescer. Declaramos que toda inveja, toda perseguição, toda acusação injusta não prevalecerá contra nós, pois estamos escondidos em Ti, ó Deus poderoso. Renova hoje as nossas forças, fortalece nossa mente, nosso corpo e nosso espírito. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias e um coração firme para permanecer em Teus caminhos. Repreendemos toda voz de derrota e declaramos que caminhamos de vitória em vitória, de glória em glória. Que cada vida que recebeu esta mensagem seja fortalecida, restaurada e impulsionada pelo Teu Espírito. Que sinais, maravilhas e milagres acompanhem aqueles que confiam em Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Por isso, se você chegou até aqui e foi edificado por essa mensagem, eu te convido. Se inscreva no canal para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, curta o vídeo como forma de espalhar o amor de Deus, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos que edificam a alma, comente com uma palavra de fé ou contando como essa mensagem tocou você, e compartilhe com quem precisa ouvir palavras de esperança. Que a luz de Cristo resplandeça em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Em meio aos desafios da vida, encontramos força, direção e esperança na palavra de Deus. Este vídeo é um convite para refletirmos sobre exemplos inspiradores de fé, coragem, obediência e transformação. Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, o agir de Deus permanece constante e poderoso. Que esta mensagem toque profundamente seu coração e renove seu espírito. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que fortalecem a sua caminhada com Deus. Deixe nos comentários uma palavra de fé ou compartilhe como esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe com quem você ama e está precisando ouvir essa mensagem hoje.